Mudou tudo! O Flamengo tem chance de ouro para contratar ponta Luiz Henrique. Vamos falar sobre isso. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu filho. Informação sobre atacante também. Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tocou então bem comigo, o rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. Se inscreveu, acionou o sino, deixou o like. Então vamos que tem muita coisa pra gente conversar. O elenco do Flamengo treinou normalmente nessa sexta-feira no CT Ninho do Urubu. Aliás, finalizou, né? Os preparativos para encarar a equipe do Sampaio Corrêa amanhã, valendo a classificação para a próxima fase do Campeonato Carioca. As quartas de final do Campeonato Carioca estão por vir, entretanto, depende de outros resultados aí, do Nova Iguaçu, do Madureira, enfim, né, das outras equipes que vão jogar e estão disputando essa vaga também na próxima fase. Mas eu diria para vocês, meus amigos, que o Flamengo vencendo por 3, 4-0, a chance é muito alta de classificação, tá? A chance é muito alta. Se fizer o seu papel, acho que vai acabar acontecendo, tá? Do Madureira tropeçar, do Nova Iguaçu tropeçar e o Flamengo conseguir avançar a próxima fase, tá? Uma informação que chega, meus amigos, é que o Everton Araújo, volante do Flamengo, tem se destacado muito nos treinamentos, só que eu não entendo por que não bota o cara pra jogar como titular, tendo em vista que ele tá bem, não só fisicamente, mas tecnicamente também, né? Jogador é um dos poucos do elenco que se salva no início de ano ruim do técnico do Flamengo, do time de Felipe Luiz. O volante de 22 anos começou com mais espaço, somou 4 jogos, mas tinha que ter mais espaço, né? Em busca de minutos na temporada, ele mira uma vaga no time principal e deve ser colocado entre os titulares. Tomara, né? Tomara. Com o Jorginho de la Cruz ainda sem ritmo, Pulgar oscilando, Saúl em recuperação em função da cirurgia, o Alan tá no final da fila, tá metendo o pé. Os jovens vêm se destacando nos treinos e recebeu elogios do técnico Felipe Luiz após o empate contra o Inter. E ele até admitiu que vacilou com o Everton Araújo. Falou, olha, tinha que ter dado mais minutos para ele, vacilei, né? Ele foi até procurado pelo Grêmio em janeiro desse ano, mas o Flamengo não quis abrir conversas. Bem avaliado pelo departamento de futebol, Everton Araújo é visto como jogador com potencial de ocupar espaço na equipe profissional. Cara, e é muito bom jogador, Everton Araújo. Eu sempre estive nas trincheiras para defender o Everton Araújo quando ele era mais atacado. E uma hora ou outra vai acabar errando, até porque não tem jogador perfeito, tá? Pessoal, CBF avisa a todos os clubes do futebol brasileiro que vai discutir a redução de rebaixamentos e acessos no Campeonato Brasileiro. Pois é, pessoal, há correntes que defendem a redução de 4 para 3 clubes rebaixados da Série A para a Série B, o que implicaria na redução de 4 para 3 acessos da Série B para a Série A. Então tem que conversar com os times da Série B também. Outros assuntos que a CBF pretende discutir são o uso do gramado sintético, ainda bem, né, dona CBF, que vai discutir esse tema e, quem sabe, até proibir essa vergonha do futebol brasileiro, sintético de plástico, né? E o limite de jogadores estrangeiros. Hoje, cada time pode relacionar 9 estrangeiros por jogo. Houve manifestações recentes de diminuir esse número com o argumento de que prejudica a formação de jovens atletas no Brasil. Ah, gente, pela madrugada. Vai vir com esse papinho que prejudica o quê, rapaz? O que adianta você tirar o estrangeiro? O clube ele não vai botar o garoto da base. Ele vai contratar um brasileiro que vai ocupar a vaga desse garoto da base. Geralmente, os clubes que mais utilizam as suas categorias de base
São clubes que não têm dinheiro para contratar. O Brasil, ele continua revelando bons jogadores. Só que eles precocemente são vendidos para o futebol europeu, em função da moeda. Você vê o Fluminense aí com um monte de jogador da base, revelando jogador a todo tempo, porque, né, eles precisam desses atletas ali até para depois vender e fazer caixa. O Flamengo tem o Everton Araújo, já revelou o Wesley, mas não tem espaço por quê? Porque contrata. E não é porque contrata o estrangeiro, é porque contrata um jogador com mais experiência. Se não for o estrangeiro, vai ser outro, isso não vai resolver. O que resolve é estruturar bem o trabalho de base no Brasil, espalhar mais campos. No Brasil, quando eu digo campo, é campo de terra mesmo, para incentivar a molecada a ir à rua brincar. Rapaz, isso é um problema mundial. A molecada de hoje, ela não vai mais pra rua direito brincar. Não vai. É telefone jogando não sei o que o dia todo. Nessa aí, de repente o garoto tinha um potencial para virar jogador, mas ele não pratica a atividade ali do futebol, ele fica o dia todo ali, e aí não tem mais amigo. Na minha época, pô, já tinha computador, mas não era igual hoje. E aí, acaba que a fonte dá uma diminuída mesmo. Eu acho que isso acontece. Sobretudo no Brasil, que, aliás, é o segundo país que consome mais internet no mundo. Sabia disso? Então, assim, não acho que está atacando o problema errado, tá? Acho que está atacando o problema errado. Pessoal, a CBF sinalizou ao... E aí, isso aqui interessa ao Flamengo. O que que acontece? O enteado da Leila Pereira, ele estava para assumir o Vasco. Só que com o advento do fair play financeiro, evidentemente que ele não está estabelecido na sua totalidade ainda, ele vai ser implementado de forma gradual no futebol brasileiro, vai proibir isso, vai vetar isso. A CBF sinalizou ao Vasco que é um obstáculo do fair play financeiro a venda da SAF ao enteado de Leila Pereira, Marcos Lamáquia. O alerta foi informal, não é um veto oficial. Vasco vai seguir com as conversas com Lamáquia por entender que não adianta brecar antes do processo formal. Gente, é lógico que tem conflito de interesse. Se o Vasco já toma pancada pro Palmeiras, né? Já entrega os pontos pro Palmeiras. E aí, quando eu digo entrega os pontos, aí já entra derrotado. É que eu não tenho prova de nada. Mas já entra entregando os pontos pro Palmeiras. Né? Sem isso, imagina então, Vasco e Palmeiras precisando da vitória para ser campeão, e aí me joga o time do enteado da Leila Pereira contra o time da Leila Pereira. Ah, faça-me um favor, né? Não vamos, já tem gramado de plástico, não vamos protagonizar mais uma vergonha no futebol brasileiro, né, Vasco da Gama? O gramado do Vasco não é de plástico, mas tem 5 na primeira divisão. Né? Tem 5 na primeira divisão. Alex Gomes e Stefano apita Flamengo e Sampaio Corrêa amanhã, sábado, às 9 horas do Maracanã, jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. O árbitro já comandou um jogo do Flamengo em 2026, na derrota do Flamengo por 2-1 para a equipe do Fluminense, também no Campeonato Estadual. Espero que ele faça uma boa arbitragem, mas, sobretudo, espero que o Flamengo faça um bom jogo, viu? Que a situação tá tão feia, a arbitragem tá ruim, tá a mesma coisa, tá a mesma merda. Ah, porque vai profissionalizar, vai... Tá a mesma bosta, só que o Flamengo tá tão mal que aí bate um pouco de vergonha de falar de arbitragem. Quem apita o jogo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro no Barradão, Vitória e Flamengo, 3ª rodada do Brasileirão, é Rafael Claus. A bola rola às 9h30 da noite, horário de Brasília, da próxima terça-feira. Aliás, Rafael Claus, pra mim, é um dos menos piorzinhos de soprador de apito que temos aí no futebol brasileiro. Então, dele eu não vou... Erra ali, mas quem não erra também, né?
O ruim é ficar errando o tempo inteiro ali, né? De forma demasiadamente, né? Mas e outra coisa, tem gente, sobretudo, principalmente da Rede Globo, jornalistas, querendo impregnar no Flamengo a pecha de agora o malvadão que acaba com os esportes olímpicos. E não argumentam o verdadeiro motivo do Flamengo estar se desfazendo de alguns esportes olímpicos do clube, que é a carga tributária excessiva que vai recair sobre o clube, que exige uma movimentação do Flamengo nesse sentido, até para não prejudicar o futebol, que é quem paga o esporte olímpico. O esporte olímpico do Flamengo é deficitário. Tem um déficit de 25 milhões, que é coberto pelo futebol. Então, assim, meus amigos, não... Vamos parar, viu? Vamos parar. Eu já expliquei, negócio da SAF, que vai pagar menos 6%, o Flamengo tá para pagar 11%, e tá correndo aí, né, na Câmara, enfim, no Poder Legislativo, para tentar derrubar alguns vetos que o Ministério da Fazenda fez em relação a alguns artigos ali da reforma tributária que beneficiariam o Flamengo e todas as associações sem fins lucrativos, né, do Brasil. Vamos lá. Alan no Vasco, olha, tem novas informações. Em busca de mais tempo de jogo, o volante buscou contato com Fernando Diniz, treinador com quem trabalhou quando jogou na equipe do Fluminense. Ele ligou e o técnico Fernando Diniz para saber, procurou o clube de São Januário e o técnico Fernando Diniz para saber se haveria interesse em uma transferência. Essa conversa aconteceu porque o meio-campista trabalhou com o técnico do Fluminense em 2019. Na época foi o comandante que o trouxe para o futebol brasileiro a nível de jogo profissional pela primeira vez, né? Ele jogou lá na Alemanha, na Inglaterra. Em busca de mais tempo de jogo, já que ele não vem atuando no Flamengo, nem sequer relacionado para as partidas, né? Houve uma consulta se havia interesse. Diniz, que gosta do jogador, sinalizou de forma positiva. No entanto, o problema é a parte financeira. Alan recebe um alto salário no Flamengo que está fora da realidade do Vasco, né? Do que o Vasco paga para os seus jogadores que compõem o elenco. O clube rubro-negro não está disposto a arcar com os vencimentos em um empréstimo. O rival exige uma compensação financeira para liberar o meio-campista. Foi assim, por exemplo, nas negociações frustradas com o São Paulo e o Corinthians, o que afasta mais um possível interesse do reencontro do Diniz com o Alan, pessoal. Apesar de ser considerado fora dos planos inicialmente, o Flamengo pede as contrapartidas por entender que não quer apenas se desfazer do jogador sem sal em uma recuperação da cirurgia ali no calcanhar esquerdo. O Alan pode ser necessário em último caso, né? Ih, machucou fulano, ciclano, beltrano, aí o Alan tá lá no Vasco. Então, eles têm medo disso acabar acontecendo, mas não tá descartado o negócio aí. A diretoria do Vasco não pretende pagar um valor pela transferência do jogador, que viria apenas se aceitasse, no caso, o Flamengo dividir os salários, e isso não vai acontecer. O Flamengo não vai dividir salário para ficar bancando o jogador que tá jogando no rival, que tá jogando no Vasco da Gama. Ah, Pedrão, mas no Flamengo, o Flamengo vai bancar e ele não tá jogando. Ah, gente, mas para bancar, para estar no rival também, aí é dose para javali, viu? Então, eu discordo. Tem até uma informação no sentido de que o Flamengo estuda ofertar ao São Paulo um empréstimo do Alan, pagando parte dos salários para ter a prioridade de compra do Marcos Antônio. Tricolor paulista quer dinheiro em um primeiro momento e afirma que já tinha desistido do volante. O Flamengo está otimista nas negociações, segue otimista nas negociações pelo Marcos Antônio, que o Flamengo não tem interesse, não é de hoje, tem interesse, não é de hoje. As negociações do Flamengo com o Bragantino pelo Wallace voltaram a acontecer após o empate 1-1 contra a equipe do Internacional. O Flamengo voltou a ter uma espécie de otimismo ali para concluir o negócio. O Clube do Interior
de São Paulo havia oferecido 10 milhões de euros de forma fixa, mas havia mudado de ideia e pediu que a metade seja em metas e bônus, tá? Obrigando o Flamengo a travar as negociações. O Wallace voltou, tá treinando, foi relacionado, né, pro jogo do Flamengo contra o Internacional, no empate. Uma verdadeira vergonha aquele empate, não tem como falar isso. E o Wallace é uma pena, né? Que logo nesse momento que o Flamengo precisa de um atacante ali, não deu certo, não vingou. Enfim, o Flamengo busca ainda negociá-lo e busca também, naturalmente, um centroavante, tá? Entre sondagens e propostas oficiais, o clube acumula negativas por alvos na janela. Depois das 3 contratações, o Flamengo entra na reta final da janela ainda com um setor em foco. O Flamengo fez movimentações nas últimas semanas em busca de centroavante, mas esbarrou nos diferentes problemas, né, que ainda não solucionou. Com Pedro ainda fora de ritmo, sem um reserva, a pressão vem aumentando, principalmente em função dos resultados do Flamengo. Não diz só respeito ao ataque, diz respeito também à defesa, que está muito frágil. Mas o ataque do Flamengo foi bem melhor na temporada passada. Essa temporada tá tudo bem que está no início, aquela coisa toda, mas está deixando a desejar. A dificuldade se resume a 2 fatores: valores e características. Esse segundo pesa ainda mais. A prioridade nesse momento é buscar um jogador por empréstimo que chegue pronto para assumir o posto, ou seja, sem apostas. O contrato teria uma obrigação de compra com os 42 milhões de euros por Paquetá. O clube enxugou a capacidade de investimento de altos valores nessa janela, ou seja, acima dos 10 ou 12 milhões de euros. Cara, se não investir mais que isso, não vai encontrar. A diretoria procura, mas admite que pode não encontrar esse jogador ainda nessa janela. O alvo principal era o Caio Jorge, tá? Felipe Luiz, que é um atacante de mobilidade, que faça o movimento de facão e tenha fôlego para pressionar a saída de bola do adversário. Isso não é tido como urgência, mas sim uma possibilidade. O Flamengo acredita na evolução técnica e física do time. Cara, mas vai ficar, né? Ah, não, isso não é o que eu quero. Ah, tem esse aqui, ô Felipe. Ah, não é esse aí, não. Ó, mas esse aqui dá pra contra... Não dá. Ó, mas... Aí, meu amigo. Aí vai complicar, velho. Ah, não, mas é o Caio Jorge. Mas o Caio Jorge não dá. Sabe que você... O Caio Jorge não dá. O cara não vai liberar. O Cruzeiro tá numa crise terrível. Tite já instaurou o caos lá no Cruzeiro. Então, assim, bicho, tem que se movimentar, velho. Senão o tempo vai passando, a temporada vai passando. Aí se falou em Darwin Nunes, né? Só que o Darwin Nunes recebe 16 milhões de euros por ano. Isso dá mais ou menos 100 milhões de reais por ano. E não tem interesse ainda em voltar para a América do Sul. Um salário mensal de 8 milhões de reais por mês. Não tem a menor condição o Flamengo fazer um negócio desse. E para além do ataque, segundo o GE. Globo, o Flamengo, com a saída de Michael e a venda encaminhada do Wallace, a possibilidade de saída do Cebolinha, deseja um jogador mais decisivo para jogar na ponta. Mais um ponta. Por isso, o Flamengo fez uma proposta de 22 milhões de euros pelo Arias, mas o jogador se recusou jogar um rival do Fluminense e acertou o Palmeiras. O torcedor do Fluminense tá xingando ele do mesmo jeito. Talvez xingaria mais se fosse o Flamengo, mas tá xingando ele do mesmo jeito. E aí é que aparece o nome do Luiz Henrique. O Flamengo aprova o investimento no Luiz Henrique, mas vai demandar muita grana. O jogador, sai até a informação de que ele negaria uma proposta do Flamengo. Pessoas me vêm e falam que isso não é verdade, tá? Só que demandaria mais um grande esforço do Flamengo no mercado. E aí não contrataria mesmo o atacante, né? Porque aí, né? Só no que vem, nem no meio do ano, né? Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, achando o sino, deixa o like, tamo juntão, saudações rubro-negras.